Olá, está no ar mais uma edição do Porto Alegre em Debate. E hoje a gente segue com a nossa série de programas Desafios da Educação. O tema de hoje é segurança nas escolas. Para a gente poder ampliar esse assunto, a gente recebe hoje o André Steren, que é especialista em segurança escolar. Junto a ele também o Adriano Oliveira, que é policial penal e também mestrando em segurança cidadã, violência e justiça pela URGS. E também o vereador Alexandre Bobadra, do PL, que também é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do Legislativo. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente para retomar esse assunto que já falavas aí no começo com o André, que é uma situação muito nova para as escolas, né, André? Tudo isso que vem acontecendo aí, esses ataques, e as escolas se prepararem para poder saber lidar numa situação de emergência como essa. Eu queria que tu pudesse começar falando para a gente como é esse desafio agora de implementar protocolos nas escolas. Bem-vindo. Muito obrigado. Sem dúvida, é uma novidade para todos. Porque se a gente for analisar, as escolas, durante muitas décadas, houve a questão do... Elas sempre foram receptivas. As famílias eram convidadas a ir à escola, as pessoas circulavam pelas escolas, as escolas eram muito abertas. Isso era uma questão cultural que sempre foi assim. Uma geração inteira aproveitou a escola de uma maneira. E a grande transformação social que a gente vem acompanhando nos últimos tempos é justamente que as famílias, os alunos, os profissionais começaram a entender que as escolas não podem ser tão abertas. Então acaba que a gente precisa criar realmente protocolos, entender bem como a escola funciona para que esses protocolos sejam cada vez, pelo menos, saudáveis, para que a gente não perca talvez o melhor que a escola tem, que é a questão da educação. Então, eu acredito muito nisso, que as escolas estão passando por uma transformação que veio para ficar, mas ao mesmo tempo, quanto mais organização e controles houverem, vai ficar mais fácil. Porque se a gente volta anos atrás, quando a gente falava sobre segurança, a segurança era apenas quando a gente falava sobre tentar impedir que daqui a pouco um assaltante pudesse entrar na escola, cuidar da parte patrimonial da escola, digamos assim, né? Hoje a gente, quando fala desse assunto, a gente amplia e fala de um leque de questões, até emocionais também, para os professores e alunos poderem lidar com tudo isso. Adriano, a gente hoje, quando fala, né, sobre essa segurança, visto esses acontecimentos que a gente tem acompanhado aí, com a tua experiência como policial também para vocês, o desafio de poder ajudar as escolas também a implementar esses protocolos, porque a gente tem que considerar as diferentes realidades, né? Bem-vindo. Ok. Assim, eu vejo isso como um trabalho de formiguinha e um trabalho multidisciplinar. São muitos fatores, né? A segurança, como saúde, como qualquer outra área, como a educação, ela é multifatorial. Então, não há um mecanismo que se faça, que se construa, que ele dê conta de todo o arcabouço. A exemplo da escola Simões Lopes Neto, né? Eu estive buscando uma filha minha na escola, porque uma aluna foi vista com faca e aí o pessoal acionou a brigada militar e eu fui buscar minha filha. Saí do trabalho e fui buscar ela. Nesse meio tempo eu conversei com a diretora a respeito do que a gente poderia fazer para que os alunos tivessem uma consciência diferenciada daquilo que nós vimos todos os dias sobre o crime, né? Para que eles se colocassem na condição de protagonistas. O que acontece se eu for preso, por exemplo? O que vai acontecer não só para a vítima, mas para mim como o réu, o indivíduo que cometeu a ação. Eu vou para a cadeia, eu vou responder um processo, eu vou perder uma vida social, eu não vou poder fazer concurso, eu vou ser refém muitas vezes de uma facção, daqui a pouco eu saio, tenho que pagar uma dívida, aí inicia-se um ciclo. E aquela pessoa ela vai cada vez menos perdendo a possibilidade de ter uma vida digna, né? Então são muitos fatores, certo? Outra questão, por exemplo, como o colega aqui colocou, a escola, de um tempo para cá, dos anos 90, 2000 para cá, ela tem abraçado as crianças como se fosse uma extensão da tutela dos pais. Os pais delegam para a escola o cuidado, a manutenção da educação, os bons modos, costumes para os alunos. E a escola perdeu a essência.
né? A escola até então, ela tem que ter capacidade para o mercado de trabalho, a competir, para que tu tenha condições de competir de igual para igual. Autonomia, né? Ter autonomia. E o que acontece? O aluno vai para a escola, ele não tem horário para usar o celular, ele não tem horário para nada, ele não tem disciplina, uma disciplina saudável, ele não tem regramentos, minha mãe deixa, como dizia a Lili, né? E acontece que a escola acabou por perder a sua essência, né? Então, tendo em vista esse e muitos outros fatores, a gente sugeriu para a diretora a criação de um projeto no qual policiais militares, civis, pessoal do GP, os alunos do próprio programa de pós-graduação pudessem estar visitando as escolas e trazendo em rodas de conversa, seminários, esse diálogo com os alunos, com os professores e também com os pais, né? Pois é, até aproveitando isso que tu traz aí, né, vereador? A gente aprende desde cedo na escola condutas, né? O que a gente deve ou não deve fazer. Mas a gente, hoje em dia, poder resgatar isso de novo e orientar os alunos sobre isso é muito importante também. E acho que, como ele falou, esses projetos podem ajudar nesse sentido também, vereador. Bem-vindo. Muito obrigado pela grande oportunidade de mais uma vez estar na TV Câmara. Eu gostei muito da fala do Adriano. Foi uma fala muito sóbria, muito consciente, né? Eu fui professor por 5 anos numa escola aqui em Porto Alegre, no Emílio Massot. Depois eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso para professor de Direito da primeira Coordenadoria Regional de Educação. E por 5 anos eu tive um cargo na Secretaria de Segurança, 40 horas e 20 horas à noite. Porque a regra geral é um cargo, são de 2 e 2 na área de saúde, 2 cargos de professor, um cargo técnico e outro de professor, que era o meu caso. Assim como possivelmente o Adriano vai dar aula à noite em algum outro local daqui a um tempo. E eu senti à noite assim, a dificuldade que os professores e alunos tinham no que tange a segurança, porque sempre a coordenadora pedagógica, tem a coordenadora pedagógica e a coordenadora acadêmica, uma coisa dos alunos e outra dos professores. Sempre que quando me colocava para dar aula, me colocava para dar aula no último período, para ajudar a fechar a escola, por causa do medo da segurança. E eu prontamente ajudava com maior satisfação, maior carinho, apreço, né? E eu sinto que à noite os alunos e os professores tinham uma sensação de insegurança, que é o contrário do que nós pregamos, né? Eu mesmo sou autor aqui de um projeto que determina que as escolas têm que colocar o hino nacional rio-grandense uma vez por semana. E a lei não está sendo cumprida aqui em Porto Alegre. Porto Alegre tem penúltimo lugar no índice do IDEB das capitais. Penúltimo lugar. E tem o melhor salário do Brasil. Então, acho que tem muito a ver com questões extracurriculares em excesso. Por exemplo, linguagem neutra. Linguagem neutra tem que estudar no mestrado, no doutorado. Os nossos alunos têm que aprender português, matemática, geografia, história, se preparar para o mercado de trabalho, se preparar para o vestibular. Eu acho que o Adriano falou bem. A escola acabou assumindo um papel de protagonista na educação das crianças e substituindo a família, né? Só que daí, como se em casa não tem regras, vai botar regra na escola, e muitas vezes o professor é perseguido, ele apanha, como acontece diversas vezes, né? Todos os projetos que eu coloquei aqui, eu acredito. Por exemplo, no meu tempo tinha técnicas domésticas, técnicas agrícolas, técnicas industriais. A gente arrumava as classes, varria a sala de aula. Então, acho que a criança não aprende nem a arrumar a própria cama em casa. E às vezes quer mudar o mundo. E não só isso, são vários fatores, né? Eu, durante um tempo, era contra a diminuição da maioridade penal, hoje eu sou a favor. Eu acho que a maioridade penal tem que ser com 14 anos. Eu tenho uma filha de 13 anos, a guria voa, inteligentíssima, né? A minha filha de 2 anos, pô, as crianças estão muito mais atualizadas, muito mais inteligentes com as novas tecnologias da informação. Então o mundo mudou e nós temos que nos atualizar. Claro que nos dói diminuir a maioridade penal, mas nós somos obrigados a fazer isso e seguir exemplos que acontecem na Europa e nos Estados Unidos. Outra questão que eu trato também aqui, um projeto meu aqui no município de Porto Alegre, é que pudesse haver a contratação de policiais civis, penais, militares, aposentados para trabalhar na segurança das escolas, né? Hoje, por exemplo, a Secretaria de Segurança, em parceria com a Secretaria de Educação, implementou o botão de pânico nas escolas municipais, em parceria com o Instituto Cultural Floresta. Isso ajuda. Eu, por exemplo, destinei minhas emendas impositivas muito dinheiro para a Guarda Municipal para colocar câmeras em frente às escolas.
Então eu entendo que os alunos, os professores, os pais precisam de uma sensação de segurança para poder trabalhar. Isso passa também por uma mudança cultural. Nós entendemos que os profissionais de segurança eles devem ser valorizados. E a criança, quando vê um profissional de segurança, ela tem que sentir um conforto, um carinho, um acolhimento. Né? Por exemplo, os uniformes das escolas de Porto Alegre. Eu sou vereador da base, fui o que mais votei os projetos do prefeito. Mas, infelizmente, nós não temos uniforme nas crianças ainda. Vai ser a partir do ano que vem. Quer dizer, são várias variantes que influenciam também aí, né, vereador? Porque quando a gente está falando sobre sensação de segurança também, a gente falava aí, são várias questões, como o monitoramento que o vereador trouxe aí, a questão de profissionais habilitados, né? Alguns desses protocolos ajudam. Mas a gente orientar esses alunos e professores, saberem quem procurar é fundamental também. Tu trabalhas há um bom tempo já orientando as escolas particulares aqui, algumas de Porto Alegre, e tem percebido como isso faz a diferença, não é mesmo? Sem dúvida, porque o que acontece, eu acho que quando se divide entre particulares e público, acho que tudo tem que andar integrado. E o que foi comentado aqui é muito importante, eu acho que é uma união de esforços, que cada um fazendo a sua parte, não tenho dúvidas que as escolas elas vão ficar mais seguras. Só que é aquela coisa, se não está organizado, é muito difícil cobrar segurança. Então, todas as escolas elas podem fazer um pouco mais pelo que eu vejo. É óbvio que eu trabalho mais num ambiente mais particular, então as decisões são mais rápidas, as decisões são mais focadas em mudanças, né? Na questão pública, eu acho que a sociedade como um todo tem que ajudar as escolas, porque é um bem público que a gente precisa valorizar. Então, acaba que, quando a gente fala de protocolos, não é só instruir um tipo de pessoa ou um tipo de profissional. Não, tem que instruir todo mundo, porque todo mundo tem que saber exatamente qual é o protocolo. Então, acaba que existem protocolos de emergência, protocolos preventivos, protocolos de controle. Tudo isso a escola, através da sua direção, ela precisa ter um olhar, porque no momento que ela vai querer que a família, os alunos, os profissionais, elas executem exatamente o que foi combinado, a gente precisa ensinar. Porque se a gente não ensina, a gente acaba não colhendo os resultados. Então, eu acho que é importante passar que a escola ela deve trabalhar isso de forma integrada. Uma das coisas que eu percebo nas escolas particulares muitas vezes é que quando eu vejo que são vários departamentos e eles não se conversam, acaba que é muito mais difícil fazer uma integração. Então, acaba que a integração dos departamentos precisa acontecer para que todo mundo saiba qual é o resultado. E fundamentalmente também, né, a gente fala aí sobre exemplos, aí a gente tem exemplos de ataques que ocorreram aí de agentes fora da escola que entraram na instituição, enfim, mas saber identificar alunos também que apresentam problemas e que daqui a pouco podem ter um outro encaminhamento também é fundamental, né, Adriano? Também passa por essa questão da saúde também, desse mapeamento, de um olhar atento dos professores. Aí a gente também pode pensar como cobrar também desse corpo que também tenha mais um elemento para poder cuidar, além de poder dar aula, né? É mais um desafio aí, por isso que contar com protocolos é fundamental também e pessoas capacitadas. Exato. É como eu falei, né? Voltando a falar, são múltiplos fatores imbuídos nessa questão toda. Por exemplo, assim, até o modelo atual que nós temos o corpo docente, e quando acontece alguma coisa fora do normal, o professor ele sai de cena, vai vir o Bobadra, seminarista, vai vir o André, seminarista, aí o corpo docente fica à parte, e aí tipo assim, a partir de agora é com eles que vão instruir, não se envolve, né? Então, assim, talvez por questões de capacitação, por insegurança, não ter propriedade sobre o que vai falar. Então, a escola ela está num período de transformação, a sociedade está em transformação, né? E a escola não está acompanhando, né? Não há uma sincronia. Então, é como ele falou, em relação à departamentalização, né, dos setores. Um dos objetivos do projeto seria, desse projeto que nós encaminhamos para a URGS, seminários e rodas de conversa com o corpo docente, empoderando os professores para que eles tenham capacidade e condições de conversar com os alunos, debater com os alunos sobre segurança, sobre tantos outros temas sociais, digamos assim. Conversar, rodas de conversa, seminários para os pais, para os alunos, ou seja, para todas essas camadas,
né? Então, é claro que personalizando aquilo que vai ser conversado com cada nicho, né? Mas, especialmente com os professores, num movimento de apropriação, de fazer com que eles se apropriassem dessa autonomia de professor, deles terem essa ideia, eu sou professor. Porque eu lembro que quando eu era aluno, o pessoal dizia da escola assim, chegava a direção, vocês vão ter uma palestra com o dono da Coca-Cola e depois vocês vão visitar a Coca-Cola. Então, assim, vai vir o dono da Coca-Cola, todo mundo se comporta e tal, todo mundo comportadinho. O professor não está na aula. O dono da Coca-Cola. A gente ficava lá, beleza. Saiu o dono da Coca-Cola, então o professor, professor que se lixa. Sim. Então, há essa discriminação ou discrepância entre a visão do professor como uma pessoa comum, uma pessoa banal, qualquer, e a visão do seminarista, da pessoa que vai trazer, do palestrante, né? Então, trazer para a escola esse empoderamento e se apropriar desse lugar que é deles, originalmente, né? E nós, como servidores públicos, como policiais, como mestrandos, como doutores, como acadêmicos, colaborarmos em grau de colaboração, apoio, mas não tirando deles esse protagonismo. Pois é, a gente falava do protocolo do botão do pânico, né, que foi implementado agora. As escolas, quando acontece alguma situação de emergência, vão poder, né, acionar esse botão e guardas vão poder chegar a essas escolas, né, para poder tentar resolver a situação. Esse é um protocolo, mais contratação de profissionais também, né, vereador? E para além disso também, que outras alternativas para ajudar nesse protocolo o senhor acha que é importante que haja de investimento nas escolas aí? Bom, primeiro, o Instituto Federal Floresta disponibilizou esse botão não só para as escolas municipais, mas para as escolas particulares e para toda a rede estadual de ensino, para que nós tenhamos um padrão no Rio Grande do Sul. Isso é importante. Mas uma crítica construtiva que eu faço para o ensino em geral é o excesso de liberdade do professor em sala de aula. O professor não pode chegar lá e fazer o que ele quer. Tem que ter um padrão em todas as escolas. Tá? Por exemplo, propaganda partidária dentro das escolas. Ou então os professores liberam os alunos para fazer manifestação durante um horário expediente. Aqui, por exemplo, teve uma escola aqui de Porto Alegre que liberou os alunos durante o horário expediente para protestar contra o prefeito aqui na Câmara de Vereadores. Isso é um absurdo. Né? O aluno tem que respeitar o professor, mas o professor tem que se dar o exemplo. Nós temos que ter um padrão dos professores, né? Palestras, uma questão comportamental, né? De vestimenta, por exemplo. Né? Por exemplo, o aluno tem um uniforme. O professor, quando eu fui diretor da Academia de Polícia Penal do Rio Grande do Sul, eu determinei que todos os profissionais fossem ministrar as aulas com traje forense. Assim como é na escola da magistratura, assim como é na escola da Defensoria Pública, nivelando por cima. E isso trouxe um grau de respeitabilidade muito grande para os profissionais. Então, o professor tem que ter uma vestimenta adequada para dar aula. Não pode dar aula com roupa curta, ou acordar e dar aula. Tem que ter um padrão. Não estou dizendo que é para ele ser que nem aeromoça, por exemplo, ou quem trabalha em avião, mas que o professor vai em condições para dar aula. Né? E que o coordenador pedagógico, acadêmico, possa ter liberdade para realmente chamar o professor e conversar e explicar. Né? Só que acontece que os professores, eles elegem os diretores. Daí o diretor, às vezes, para não se indispor com o professor, acaba fazendo vista grossa, acaba levando de boa, passando pano, e as coisas não funcionam. Nós precisamos de metas no ensino de Porto Alegre. Ainda sobre a questão da segurança, quero falar rapidamente sobre a questão da Guarda Municipal. Nós temos uma Guarda Municipal já de uma certa idade, excesso de experiência. A média dos guardas municipais é 50 anos de idade. E nós baixamos a idade da guarda agora do ingresso para 25 anos, a 5 anos da Brigada Militar. E é um tema que a Polícia Civil e que a Polícia Penal vão ter que enfrentar. Não pode o cara com 50 anos passar no concurso da Polícia Civil e no concurso da Polícia Penal. Isso vai dar problema depois no cálculo atuarial da Previdência. Tem que ter uma idade. Não pode passar no concurso para se aposentar. Isso é fato, é polêmico, mas é um tema que nós temos que enfrentar. E sobre a questão da guarda, né? A reforma da sede da guarda em quase 2 milhões de reais. Tá? O cercamento eletrônico da cidade que foi construído. Eu falei das 365 câmeras aqui que cadastram 1.200 veículos recuperados somente nesse último mês. São mais de 100 novas câmeras sendo adquiridas.
né? O governo federal investiu muitos recursos em segurança, 5,4 bilhões de reais de segurança em 2021. O número de assassinatos foi reduzido desde 2011, né? Mais de 1,5 bilhão de reais para as polícias estaduais. Enfim, eu tenho vários números importantes aqui que vão em conta do maior interesse público. Você tem que investir em segurança. Por exemplo, a questão da arma de fogo. Entendo que quanto mais pessoas tiverem acesso à arma de fogo, claro, pessoas que sejam habilitadas, pessoas que tenham as certidões, que façam o curso, maior a sensação de segurança e menos tragédias ocorreriam, por exemplo, né? Os ditados, se fossem ruins, não seriam utilizados reiteradamente. A oportunidade faz o ladrão. Será que esses rapazes com problemas mentais, distúrbios, né, iam invadir uma escola para matar tantas crianças por causa do joguinho deles lá, se eles soubessem que tem uma pessoa armada lá dentro, será que eles fariam isso? Não fariam, né? Então nós temos que dar disponibilidade para as pessoas que quiserem andar armadas ter acesso ao porte de arma. Isso aconteceu nos últimos 4 anos e eu vejo que vai decair nos próximos 4. É uma política de segurança diferente uma da outra. E esse tema tem que se debater. Tá? São várias questões aí, o senhor pode voltar a falar sobre isso logo mais, porque eu queria voltar a insistir um pouco também contigo, André, porque esse trabalho que tu acaba fazendo, né, como consultor das escolas, ele é um trabalho que realmente ele se amplia bastante, né? E volto a frisar a questão de a gente ter que trabalhar em conjunto, né? De que forma que vocês conseguem atuar no pedagógico da escola para também contribuir com isso? Quando a gente fala de segurança, e acho que talvez é isso que a gente está falando da segurança escolar, a gente tem que entender que a gente tem que criar um círculo de confiança. O que é um círculo de confiança escolar? Os atores, que são os alunos, mais os profissionais, todo mundo tem que se confiar para que isso funcione bem. E como é que a gente conquista uma confiança? A gente conquista através do dia a dia, através das operações, as coisas funcionando bem, acaba que traz esse conforto para todo mundo. Então, quando a gente fala de uma operação que a gente tem que envolver a área pedagógica, a área escolar de operações e tudo mais, a gente tem que fazer também acreditar que o dia a dia, né, eu acho que talvez seja a grande sacada da escola, ela é entender que o dia a dia ela acontece igual, assim, a gente precisa criar, eu vou talvez ser mais claro, a gente precisa criar um núcleo de segurança. Porque esse núcleo de segurança é que vai centralizar as informações. Talvez seja isso que eu quero explicar melhor, porque eu acho que as pessoas vão entender. A informação, quando ela está dispersa, acaba que tu não consegue fazer um planejamento. Uhum. Então, a gente precisa planejar em cima de dados. Então, a gente precisa entender qual é o maior número de ocorrências, aonde elas são, como acontece. Porque, a partir daí, se a gente começa a se proteger das pequenas coisas, a gente vai conseguir se proteger das grandes coisas. Então, acaba que, por exemplo, assim, quando a gente fala de círculo de confiança, eu acredito que, normalmente, ele se divide em 3 pilares, que é, primeiro, a segurança efetiva, que é, sim, a ostensividade, que é, sim, o respeito, que é, sim, o contato e apoio das forças públicas juntos com os privados. Então, tudo isso é uma segurança que é efetiva. Tem também a questão que eu chamo que é de controle interno. O controle interno, ele sempre é pautado em cima de quê? De a gente poder monitorar e acompanhar a evolução dos alunos. Porque o aluno, daqui a pouco, ele demonstra, numa certa idade, um desvio, que de repente ele vai fazer um ataque 2 anos depois, 3 anos depois, se não houve um acompanhamento desse aluno. Como ninguém conseguiu ler isso, então, né? E aí entra a parte pedagógica. A gente precisa do pedagógico para que a gente possa ter essa informação com qualidade acontecendo. E, por último, não menos importante, é a cultura de segurança e a cultura de proteção, que eu digo. Que os alunos, todo mundo tem que saber quais são as regras, respeitar as regras, e não só os alunos. Eu vejo, e eu acho que a maioria de nós, a gente vê que os pais muitas vezes não colaboram. É procedimento. Então, por exemplo, se o procedimento de saída do aluno é avisar a coordenação que vai sair com o tio, por exemplo, se a família não avisa, acaba que fica mal, porque aí então atrasa a saída do aluno, às vezes ele sai errado. Então, são muitas coisas que acontecem realmente no dia a dia, que somente a integração dos departamentos a gente vai concluir que vai ter um resultado positivo.
Senão a gente vai acabar sempre colhendo resultados de apagar um incêndio quando ele já está em andamento. Tu, como pai, Adriano, como é que foi conversar com tua filha, né? Que tu Isso. falavas pra gente, porque com esses casos todos, a dificuldade, né? O medo também das crianças voltarem para a escola, poder voltar a estudar, e aí a gente vê a gravidade do quanto isso interfere no aprendizado também. Como que foi lidar com essa situação com ela também? Foi tranquilo para nós, como família, como núcleo familiar, foi tranquilo porque desde pequeno, desde pequenos os meus filhos são educados e instruídos para o ambiente extrafamiliar, né? Então, inclusive a questão da discriminação em relação a outras crianças, né? Eu costumo dizer que são todos polícias, então eu tenho foto de todo mundo com artigos militares e tal. Eu ensino elas, eu tenho 3 meninas e 2 meninos, tá? Minhas meninas, a mais velha tem 19, a do meio tem 18, então já são mulheres, são moças já, mulheres. E desde jovem eu estudo, eu entrei na faculdade, na universidade em 2007 e elas tinham 3 e 4 anos. Então eu passei muito tempo longe delas, estudando. Eu entrava, o meu curso na época era integral em Santa Maria, era manhã, tarde e noite, então eu via elas praticamente na hora de dormir. E eu tive que rapidamente me adaptar e tentar adaptar elas para a minha ausência. Então, sempre que possível, eu estava orientando sobre sexualidade, sobre segurança, sobre os riscos que uma menina corre, que são diferentes dos riscos que os meninos correm, são riscos diferentes. Então, hoje é bem tranquilo para eles. Ó, pai, tá acontecendo tal coisa, eles me chamam no WhatsApp. Eu levei esses dias numa festa. E elas, pai, o senhor conversou com os rapazes da segurança? Sim, conversei, para eles revistarem os meninos que não tinham a ver com a escola, eram meninos que foram convidados. E eles aparentavam fazer parte de uma facção. Pois é, pai, eles não revistaram e agora a gente tá chamando a brigada porque Eles mesmos. porque nós estamos chamando a polícia porque eles estão armados. Então, assim, eu tenho uma certa, entre aspas, tranquilidade porque elas conseguem identificar, assim, essas diferenças. Mas eu gostaria de falar de algo que vem antes disso, né? Vindo ao encontro do que ele fala, esse trabalho deve ser um trabalho em conjunto e ele perpassa por várias outras camadas dos serviços públicos, como a saúde, né? Como economia. Por exemplo, assim, hoje a gente está querendo enxugar um gelo. Enxugar gelo de que forma? Eu lembro que, eu vou tentar ser claro, em 2017 eu fiz parte do programa de residência multiprofissional em Santa Maria, na qual, na condição de residente, eu visitava escolas e orientava os alunos sobre sexualidade, sobre HIV, sobre infecções, sobre epidemiologia. E na grande maioria das escolas da periferia. Chegando ali nas escolas, os alunos no segundo ano, terceiro ano, né? Tio, hoje eu não estou a fim de conversar sobre isso aí e tal, eu queria falar sobre outras coisas. E aí a gente acaba seguindo a demanda do aluno, né? Ou seja, o que importa para eles, o que faz sentido para eles. E eu percebi que muitos alunos ali eram filhos de traficantes, de profissionais do sexo, das mais variadas profissões os pais tinham. Muitos deles falaram assim, tio, eu venho aqui para matar o rango, bem no português, eu venho aqui para comer, tio, porque em casa não tem. Outros alunos, tio, o senhor sabe que eu estou triste, porque eu vou chegar em casa agora, meu pai está sempre dando na minha mãe, sempre batendo nela. Então, assim, são problemas estruturais. Eu lembro que em 2015 eu ajudei o pessoal da Polícia Federal em Santa Maria, na época era o agente Rumpel, hoje aposentado, e o agente Breno. E eu, curioso, acadêmico, curioso, perguntei para eles, cara, vocês estão se aposentando e o que vocês enxergam assim como uma solução para a criminalidade no país, ou uma possível causa que possa solucionar, né? E eu lembro até hoje eles falaram assim, Adriano, eu estou me aposentando, muitas vezes nós prendemos muitos bandidos, minha família está sempre correndo risco e nós estamos enxugando o gelo. E o que acontece, Adriano? O núcleo familiar é a base de tudo. Então, onde tu tem um núcleo familiar conciso, né, coerente, onde tu tem dignidade para o trabalho, tu tem um trabalho digno, né, tu tem um núcleo familiar, tem alimento na mesa do pessoal. Há aquela pessoa que vai
procurar transgredir, que vai pender para um lado diferente, sempre vai, né? Nós somos seres pensantes, enfim, autônomos. Mas é muito difícil uma família onde haja comida na mesa, a dignidade de trabalho para o pai e para a mãe, que aconteça daquela família se deteriorar por A ou B, né? Então, não adianta a gente pensar na escola como uma solução e é legítima essa preocupação agora com segurança, mas nós temos que lembrar que antes da escola vem a família. E fortalecer a família. O trabalho realmente ele é muito mais complexo, é mais porque complexo daí que tem imagina. que trabalhar Exato. não só a segurança, tem que trabalhar vários outros aspectos também. Exato. E ao mesmo tempo também, né, vereador, como trabalhar o perfil desse profissional de segurança, que vai estar ali na escola daqui a pouco, e lidar com esses diferentes perfis de crianças que o Adriano trazia, né? Que vem de situações assim, para ele também fazer uma abordagem ali adequada também, saber direcionar aquela criança também. Bom, assim como nós temos que fazer um nivelamento entre os professores, entre os profissionais, nós também precisamos fazer isso com os alunos. Então nós estamos protocolando, está quase pronto, o Código de Postura das Escolas de Porto Alegre. Tá? Nós temos o Código de Posturas do município de Porto Alegre, né? Que falam questões óbvias, por exemplo, deve-se verificar o elevador se está parado no andar antes de entrar no elevador. Ou não se pode consumir cigarros ou semelhados dentro do elevador, assim por diante. São coisas óbvias, mas por muitas vezes o óbvio deixa de ser dito, tem que ser dito. Então esse Código de Postura vai ser protocolado no decorrer da semana aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Na verdade, nós queremos que as escolas públicas tenham a mesma postura das escolas privadas. Por que na escola privada todo mundo de uniforme e a escola pública não? Por que na escola privada, uma escola pintada, organizada, limpa, banheiros em condições com papel higiênico, álcool gel, água, professor no horário, bem arrumado, bem organizado, e na escola pública não? Que nem a gente fala na gíria do futebol, por que na escola pública é Bangu, cada um faz o que quer? Não, a coisa tem que funcionar. Então nós queremos que as escolas privadas sejam paradigmas para as escolas públicas na nossa cidade. Claro que alguns parlamentares entendem que é importante a compra de vagas privadas com dinheiro público. Nós também entendemos que isso é importante. Mas aqui em Porto Alegre, entrando nessa seara ainda, há um déficit de no mínimo 10 mil vagas em creche para as crianças. Não se consegue atender todas as demandas. E muitos pais têm que ficar com as crianças em casa em vez de se colocar numa creche. Por isso nós precisamos de recursos financeiros. Claro que Porto Alegre deixou de aumentar o IPTU, Porto Alegre, com o nosso apoio dos vereadores, não aumentou passagem pelo terceiro ano consecutivo, muitas mudanças, nós conseguimos aí terminar com algumas gratuidades na passagem que nós entendíamos que eram desnecessárias. Hoje o estudante fez de pagar 50% e não paga nada, aquele que mais precisa. Então, claro que é um problema social. E nós entendemos também que esse código de posturas das escolas de Porto Alegre vai ser importante, porque vai servir como paradigma para todas as escolas do nosso município, que nós esperamos que possam se nivelar por cima, desde a roupa, o traje do professor, quanto o comportamento dos alunos, né? Os alunos têm que saber que eles têm os seus deveres, né? Vão ter as suas sanções, têm os seus direitos, mas nós não podemos fazer um município apenas com direitos para todos. As pessoas têm que ter deveres de horário, inclusive os alunos. O aluno tem que respeitar o professor. O professor, por óbvio, tem que ser... Porto Alegre tem o melhor salário do Brasil, nós sabemos disso. Mas nós queremos que o comportamento do aluno, como falou o Adriano, que o aluno respeite o professor, que o professor seja ídolo, mas por isso o professor tem que se dar o respeito. Eu vejo assim que essa questão, ela também tem suas raízes mais profundas, né? Eu vejo isso como um objeto finalístico. O objetivo finalístico é a padronização, é a equiparação das escolas, dos professores, em um nível excelente. Mas eu vejo também a necessidade de educação permanente, de capacitação do próprio profissional que está dando aula, do próprio profissional. Muitos professores se formaram há muito tempo,
Eu mesmo conheci na universidade professores que chegavam e te largavam os slides ali da aula que ele deu há 3 anos atrás, 4 anos atrás. E aí a gente fazia a cola e passava para os próximos alunos os próximos semestres e batia porque o professor... Mesma A prova. mesma prova. Então, assim, eu acho que a capacitação, educação permanente, né? Mandou fazer 1000 provas e sobrou as provas, usaram pro outro. Valorização do profissional que está lecionando é valorização salarial, valorização intelectual, né? Olha só, estou te dando essas ferramentas aqui para te trabalhar. Tá? Ah, não, vai trabalhar com martelo e com serrote. Ah, mas eu não vou conseguir construir uma casa de alvenaria com martelo e com serrote. Não, vou te dar essas ferramentas aqui, serra mármore, isso, bitorneira, a grosso modo falando. Então, antes desse objeto jornalístico, tem que ter essa construção, né? Ou se fomentar isso, né? A gente fomenta, a educação fomenta a disseminação do conhecimento, valorizando o profissional com o salário. O colega fala em relação ao salário ser um dos mais altos do Brasil. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas o nosso estado, o nosso estado do Rio Grande do Sul, ele é o estado em que o custo de vida é um dos mais altos do país. Então, e de certa forma, não me adianta eu ganhar bem se eu gasto bem também, tanto quanto eu ganho, entende? Então, tem tudo isso. Essas coisas elas têm que ser vistas assim, com bastante cuidado, assim, com bastante atenção, né? Mas, enfim... Mais variáveis também para a gente poder... Que fazem parte dessa reflexão toda também. E a gente vai fechar agora o programa, porque, enfim, a gente está chegando no tempo já agradecendo muito a participação de vocês aqui para trazer alguns elementos para a gente poder avançar. Mas a capital aqui, a prefeitura, deu um primeiro passo, né, com essa disponibilização do botão do pânico. O governo do estado também está aí disponibilizando profissionais da segurança, brigadianos, né, para poder fazer aí o patrulhamento escolar. Já são aí 2.095 policiais militares que fazem o patrulhamento das escolas e também uma média de 2.000 visitas em escolas também nesse momento, para poder dar, né, esse suporte para as escolas também, e sempre destacando que a Brigada Militar coloca à disposição o 190 para qualquer movimentação suspeita, se alguém tiver alguma denúncia a fazer. Queria convidar vocês a fazer as considerações finais, então, e acho que é isso. É um primeiro passo, não se resolve nisso, né? Mas eu acho que a gente, na verdade, agora tem bastante trabalho pela frente. Não, sem dúvida. Eu agradeço muito o debate aos meus colegas. Acho que foi falar sobre a segurança cada vez mais é uma coisa que tem que ser pautada, porque não é um pavor, e sim é uma organização. Então, a segurança é uma palavra que traz conforto para essas famílias, para os alunos e para todo mundo. E a mensagem final que eu acho que deveria ser passada é que cada escola, cada colégio, ele tem o seu mundo. E para que isso seja organizado, acho que cabe muito criar um profissional lá de dentro mesmo, a pessoa que já está na escola, transformar ela como responsável de segurança. Porque quando a gente fala de centralização da informação, não adianta cada um da escola ter uma informação diferente. É importante que uma pessoa, que pode ser uma pessoa que já tem um vínculo com a escola, ela junte isso tudo e a partir desses dados ela possa executar um planejamento e com o apoio da direção, da escola, dos pais, ele poder fazer o ambiente mais tranquilo. Então eu reforço muito isso porque dá para fazer melhor mesmo sem investimento. É só organizar. Então, direção, procure um profissional dentro da escola que já faz alguma coisa, coloca um papel importante, instrua, né? Organize, porque só isso, né? Capacite, porque só isso vai trazer... A gente vê que pelos ataques, eu não vou me estender, mas a gente vê que é muita fragilidade, é muita facilidade de acesso. E às vezes um simples portão fechado e organizado no horário certinho, quem vai abrir, quem vai fechar, já evita um ataque. Então nós não estamos falando de investimento. A escola pode fazer melhor com pouco recurso, ela só precisa organizar. E eu acho que um profissional que possa fazer isso em cada local vai trazer mais conforto para as famílias. Muito Agradeço. Bem. Muito obrigado. Adriano? Eu sigo na linha do colega e complemento dizendo que aquilo que aconteceu na Simões Lopes, que está acontecendo. Quando eu fui conversar com a direção de lá,
eu conversei com o SOI, né, com a Secretaria de Orientação Educacional, e perguntei para elas o que faz sentido hoje para os alunos. Então, antes de implementar qualquer projeto, qualquer ação, é necessário conhecer a escola, conhecer o tipo de aluno que frequenta a escola, o bairro, né, porque são realidades diferentes, são contextos diferentes. Então, o que faz sentido para esses alunos? Aí eu lembro que a orientadora nos falou: Adriano, a gente precisa de orientar eles em relação à internet e celular. Isso é urgente. Eles não têm limites na internet, eles não têm limites para as redes sociais, jogos, etc. Nesse momento é o que faz sentido. Então, são ações pontuais, como o colega disse, não se carece nesse momento de investimento, né? Investimento financeiro, né? Mas investimento intelectual, investimento profissional nesse sentido, né? De conhecer a escola, de conhecer a demanda daquele aluno, qual é o contexto desse aluno. Esse aluno aqui mora no Rubem Berta, esse aluno aqui mora em Alvorada, tá, mas aqueles ali são do Santa Teresa, esse aqui é do Teresópolis, são alunos completamente diferentes, ações completamente diferentes, contextos diferentes. Então, complementando nesse sentido, assim, quando nós sugerimos a criação de um projeto, tá, para concluir. O projeto, ele seria um projeto no qual os alunos da URGS seriam os disseminadores do conhecimento nas escolas, baseado, como eu falei, em cada particularidade, em cada escola, em cada singularidade de cada escola. Agora eu acabei Perdendo o raciocínio. Me perdi o raciocínio aqui. Mas esse projeto que tu falas da URGS, ele está em funcionamento, ele existe. Ele está em fase de elaboração e aprovação. Não está ainda comitê. na prática. Isso, foi feita nós propusemos ele para a direção da escola, a escola aceitou, eu lancei para a nossa coordenadora do curso e ela fez reuniões de colegiado com o pessoal da URGS e para poder lançar no sistema CAPES. Então, ele vai sair desse projeto, só que ele precisa de passar por alguns trâmites legais. É um caminho, quem sabe, não ser utilizado como uma forma de ajuda, de piloto para outras também. Exato. Né? O que eu havia me perdido anteriormente é o seguinte. A ideia do projeto seria um projeto de educação permanente. Né? A segurança, a saúde não são temas à parte, eles são temas que são contínuos, são presentes em todas as áreas. Então, a gente não pode tratar isso como algo lá da Brigada Militar, como dizia o colega Bobadra, lá da Polícia Civil, da Polícia Penal. Então, eu lembro que nós tivemos a tragédia da Boate Kiss de Santa Maria. Eu, como conterrâneo de lá, estive presente, atuei no Hospital Federal também, acolhendo as vítimas e os familiares. Depois da tragédia, muito se falou, criação de protocolo, disso, daquilo, outro. E nós não temos, em 10 anos, não temos um padrão. Se tiver que acontecer de novo qualquer outra tragédia, em qualquer outro lugar, nós não temos. Não se aprendeu ainda com... E eu lembro que quando eu era criança, olhava muitos filmes dos Rambo, do Sylvester Stallone, do Arnold Schwarzenegger, e eu lembro que um deles, se não me engano foi o Arnold, ele fez um tiro no jardim da escola, no jardim da infância, uma coisa assim. Verdade. E eles têm há muitos anos esses projetos, esses protocolos nas escolas, ou seja, todo mundo sai de mãozinha dada e aí tem um monitor que vai fazer a verificação, tá todo mundo na rua, não tem ninguém. Nós não temos isso aqui. Se porventura acontece uma tragédia aqui, sai todo mundo correndo, eu quero me salvar, eu puxo ele para trás, eu quero sair primeiro. Então, assim, uma das propostas que nós temos dentro desse projeto nas escolas é que esse tema de segurança, ele seja permanente, certo? Que não seja apenas agora por moda, porque está acontecendo isso, Exato. E aí daqui a pouco se cai no esquecimento e aí esses investimentos eles são desperdiçados. Então que seja permanente essa questão da segurança nas escolas, dos alunos, a questão da internet, por exemplo, assim, tem horário para internet, tem horário para rede social, tem horário para tudo. A gente está aproveitando o vereador aí, fica como sugestão até de uma proposta, daqui a pouco até indicação à prefeitura de um projeto de lei nesse sentido também. Adriano, muito obrigado pela tua participação. Vereador. Bom, é nesse intuito que nós estamos protocolando o Código de Postura das Escolas de Porto Alegre, para dar um respaldo jurídico para os profissionais de educação. Porque eu me lembro que muitas vezes tu dava uma ordem, não, mas onde é que está escrito pode, não pode? Então, se tiver no Código de Posturas e cada pai, cada aluno, cada professor receber o código,
cumpra-se a lei. Isso vai dar uma melhor segurança jurídica para os profissionais de educação, uma melhor organização. Eu vou te dar um exemplo, tá? Quando eu fui diretor-geral da Academia de Polícia Penal do Rio Grande do Sul, nós tínhamos, cada professor tinha o seu material. Cada um dava o que queria. Eu peguei o material de todos os professores e fiz o vademecum penitenciário. E cada aluno recebia no primeiro dia de aula. Claro que foi polêmico, alguns professores não queriam dar o material. Falaram, não quer dar o material? Então tu não vai dar aula. Eu peguei a matéria de todos os professores, coloquei no vademecum e distribuí para todos os alunos em PDF do primeiro dia de aula. Então todos tinham acesso ao mesmo conteúdo. Isso é uma ideia, por exemplo. Né? E isso não acontece, por exemplo, nas escolas estaduais e municipais. Cada professor dá o que quer. Ah, o aluno trocou de escola. Ah, mas lá o professor está mais adiantado, está mais atrasado. Eu, por exemplo, sou um crítico muito grande ao Paulo Freire, aprender, a cada um aprende o que pode. Mas a vida não é assim. Né? Por exemplo, eu nunca rodei um aluno. O que eu fazia, por exemplo? Eu tentava tirar o máximo do aluno. Chegava no último dia de aula, o aluno faltou meio ponto. Eu falei, faz um trabalho aqui. Nunca rodei, eu sempre passei aluno. Né? Por quê? Porque eu acho que a própria vida vai ensinar para ele. Mas acho que o professor tem que cobrar bastante do aluno dentro da sala de aula, que ele possa dar o seu melhor. Isso se dá através do nivelamento de conteúdo, de comportamento, de segurança, de horário, de deveres. O aluno tem que respeitar o professor. Né? O professor tem que ser aquele exemplo dentro da sala de aula. Então, por isso que entendemos que o Código de Posturas não vai resolver, mas certamente vai ajudar muito e vai dar segurança jurídica para os profissionais de educação em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Obrigado, vereador. Obrigado, senhores. Obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das redes sociais e mais informações da Câmara no site do Legislativo. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.